Gente, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje nessa noite. Que o Espírito Santo possa ser derramado sobre vocês mais uma vez, que essa palavra que eu tenho preparado possa tocar o teu coração, que você possa sair daqui com uma nova mentalidade no Espírito. Esse ano de 2025, a partir do nosso advento que a gente teve no ano passado, na nossa igreja, nossa denominação, é o que a gente chama de Ano da Unidade, né? Foi definido, os bispos definiram esse nome. A gente chama de ano profético da unidade. Mas o que significa isso? Por que isso, né? Mas a palavra profético no Antigo Testamento tinha muito a ver com aquilo que os profetas faziam. Os profetas eram pessoas enviadas por Deus para enviar uma mensagem de arrependimento, geralmente para os reis, para os poderosos. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram na Bíblia, quando Davi peca, né, ele adultera, Deus envia o profeta Natã para ir até Davi e denunciar o pecado de Davi. Então, o ano profético da unidade é um ano que nós somos chamados a refletir sobre o que é a unidade na nossa vida. Como se o Espírito Santo viesse até nós como um profeta e nos perguntando: você tem pensado na unidade? Você tem sido uma pessoa que se preocupa com a unidade? Então não é um ano mágico, mas um ano em que nós vislumbramos essa palavra, unidade, e o que ela tem a ver com a nossa vida, com a nossa condição, e o que o Espírito Santo tem a fazer na nossa história. Eu vou ler hoje um texto famoso, Efésios capítulo 4, se você puder abrir na sua Bíblia digital. Eu sou, inclusive, um grande defensor da digital, mas trouxe a tradicional aqui para ficar mais bonito. NVI, todo mundo achou aí? Efésios 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui para te pedir que o Senhor possa abrir o nosso coração para a tua palavra, para o teu evangelho, que o teu poder, Senhor, possa ser aperfeiçoado nos nossos corações e nós possamos ser os teus ouvintes para a tua mensagem, para a tua palavra e aquilo que o Senhor tem revelado para vivermos um novo tempo, uma nova fase. Que o Senhor abençoe, Senhor, o ano de 2025, que o Senhor possa abençoar, sim, os nossos planos e projetos, e que o Senhor possa nos formar para sermos uma igreja saudável, que anuncia o teu evangelho ao mundo que necessita de ti, que necessita de amor. Que agora nós possamos entregar os nossos corações a ti e sermos teus servos e ouvirmos atentamente aquilo que o teu Filho, que teu Espírito Santo tem a nos dizer. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês já ouviram falar sobre
um filósofo ateu, Jean-Paul Sartre, famoso aí, mas ele tem uma frase muito famosa que é o seguinte: o inferno são os outros. Não sei se vocês já ouviram essa frase alguma vez, se apareceu no Facebook, no Instagram, se alguém postou, mas ela costuma ser uma frase famosa. O pessoal estuda psicologia, imagino, né, que tem muito esse autor na sua ementa. Essa frase vem de uma peça que ele escreveu, que o nome da peça é Entre Quatro Paredes. E ela se passa do seguinte: são 3 pessoas que morrem, elas eram pessoas péssimas durante a vida, elas morrem e vão para o inferno. Essas pessoas, elas são trancadas em uma sala fechada para então conviver eternamente entre eles. Os nomes deles são Garcin, Inês e Stelle. Nessa sala, talvez quando a gente pensa em inferno, talvez você imagine um lugar de fogo e ranger de dente, aquela coisa toda, mas nesse ambiente isso não acontece. Não existe fogo, não existe fumaça, é até uma sala relativamente bonitinha, mas eles estão trancados ali uns com os outros. Inicialmente, durante a história, eles vão acreditando que isso é simplesmente uma coincidência, que eles estão ali por acaso, ou que foram simplesmente selecionados para ficar como se fosse tipo uma cela. Mas conforme eles vão interagindo uns com os outros, eles vão percebendo que eles, na verdade, foram colocados ali de propósito. E que eles são, um para o outro, um instrumento de tortura. Garcin, por exemplo, ele é um homem covarde. Então, durante a vida inteira, ele é uma pessoa que não toma muita atitude e que se deixa levar por qualquer coisa que as pessoas dizem, e ele é sempre influenciado a fazer coisas erradas porque ele não leva aquilo que ele pensa a sério, enfim. A Inês, por outro lado, é uma pessoa muito manipuladora. Então, ela está sempre querendo se sair por cima, é uma pessoa que está sempre querendo, às vezes, estar por trás de tudo que acontece, joga um contra o outro. E a Stelle, ao invés de estar preocupada em manipular os outros, ela está, na verdade, preocupada só nela mesma. Ela é uma pessoa narcisista. Então, tudo é sobre ela, tudo é para agradá-la, tudo que ela tem é melhor. Então, essas 3 pessoas são trancadas nesse lugar. E aí, um vai azucrinando o outro. Enquanto a pessoa que é manipuladora, ela vai dizendo que o outro é um covarde, que o outro é isso. E aí a outra que é muito narcisista, que é muito vaidosa, ela quer seduzir o outro. E o outro que vê a justiça acontecendo, deixa acontecer porque ele é muito covarde. Então as personalidades, os pecados de cada uma dessas pessoas vão se tornando umas armas, né? Vão se tornando armas. E na realidade é como se eles fossem um espelho um para o outro, né? Os seus pecados, os seus defeitos são, na verdade, um instrumento para torturar essas pessoas. Por mais que o autor dessa peça seja ateu, eu acho que ele conseguiu, pelo menos, entender uma coisa importante. A falta de sintonia entre as pessoas, eu tenho certeza que talvez vocês concordem comigo, é capaz de gerar um verdadeiro inferno nas nossas vidas. Quando as coisas não se conectam, quando nós estamos vivendo e convivendo em ambientes que vão nos levando e encaminhando a nossa história, a nossa vida, para a gente estar sempre em cisão com o outro, sempre a gente quer uma coisa, a gente quer A, o outro quer B, a gente não consegue se resolver, a gente vai construindo relações infernais na nossa vida. Então, por mais, né, que esse autor seja ateu, ele percebeu que quando nós somos levados pelos nosso próprio ego, nossas próprias características, nossos próprios pecados, a gente vai imprimindo isso nas nossas relações e outras pessoas também vão fazendo o mesmo. E quando a vê, talvez você olhe para a sua vida, talvez você esteja trancado em uma dessas suas salas, talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua casa, não sei se você vive isso, ou se você já viveu. Mas muitas vezes a gente se prende em ambientes onde a gente não está conectado, não se sente em sintonia. E aí, essa história faz a gente pensar a seguinte pergunta: como nós lidamos com as diferenças e os conflitos que temos na nossa vida? Será que a gente em algum momento tem transformado o ambiente ao nosso redor, os ambientes que nós estamos participando, em um inferno por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes, talvez por causa da nossa falta de perdão? Será que a gente estaria, nessa noite, a partir de hoje, disposto a abrir mão dos nossos próprios desejos por aquilo que é um bem maior? Será que ao construir essa nova igreja, como que as nossas ações, ou a falta das nossas ações, tem impactado a comunhão entre nós? Será que você está se sentindo como os personagens de Sartre lá, entre 4 paredes, nessa noite?
Então eu queria te dizer, o Senhor Jesus conduziu você aqui nessa noite para que você possa ter um olhar diferente de como você se relaciona com outras pessoas, de como você constrói os seus relacionamentos e de como juntos podemos fazer com que a nossa igreja, quando ela inaugurar, seja uma igreja saudável, uma igreja que não está entre quatro paredes, não está presa entre seus próprios desejos, suas próprias questões, mas está preocupada e ancorada na graça de Jesus. O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês aqui está no verso 2, se vocês quiserem reler. Diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vou repetir de novo. Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Um dos maiores desafios que a gente tem em qualquer relacionamento é a gente conseguir desenvolver uma maturidade para que a gente possa aprender a suportar o outro. O texto ele vai dizer isso aqui, né? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Por essa palavra suportar, eu imagino, pelo menos para mim, ela sempre traz uma coisa muito negativa. A gente interpreta suportar, tipo assim, nossa, eu não suporto fulano, é aquela coisa que você não aguenta. Suportar não é dar suporte, né? É tipo tolerar o inconveniente, né? E talvez essa seja uma forma muito ruim de ler isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque quando a gente começa a ler a palavra suportar sobre esse prisma, a gente, na verdade, está terceirizando o problema para o outro. Parece que o mandamento está dizendo, olha, você é muito bom, então você deve se completar, você deve ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa gentil, e você deve, porque você é muito bom, aprender a suportar o outro, porque o outro é muito ruim. Só que não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Talvez se essa palavra suportar fosse um emoji, ia ser aquele emoji com a carinha assim, com o olhinho para cima assim, sabe? Todo mundo já mandou esse emoji para alguém. Esse emoji, meu Deus, ai meu Deus do céu. Suportar aquela coisa que talvez a gente faz com o nosso chefe, quando ele vem mandar uma coisa absurda, entendeu? Achando que a gente, é um super-herói de última hora, ou aquele cliente que você tá lá, tranquilo, ele, cara, preciso da tua ajuda agora, como se fosse o mordomo dele. E a gente faz aquele, ai, meu Deus do céu. Suportar é quase uma obrigação, né? Então, a gente está sempre dizendo frases como, eu não suporto fulano, eu não suporto a situação, eu não suporto aquilo. Isso vai construindo em nós uma noção de que nós somos muito especiais. Que a gente é muito legal. Que a gente não suporta os outros, mas a gente é uma pessoa muito fácil de lidar. Suportar para o apóstolo Paulo não é aguentar a chatice do outro. Por mais que a palavra também envolva aguentar a chatice do outro. Mas antes disso, tem muito a ver com darmos suporte ao outro. E aí ele já lê diferente. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, dando suporte uns aos outros com amor. Isso já muda a forma como a gente lida com a chatice do outro. Porque para de ser algo que eu simplesmente tolero e me afasto, mas algo que me compele a ter uma missão de dar suporte àquele irmão ser menos chato. Olha que coisa boa. Então, talvez você diga, Gabriel, fácil dizer. Mas tem algumas pessoas na minha vida que eu não suporto, que eu não aguento. Não dá pra mim, você não conhece, você não sabe o que eu tô vivendo, você não sabe com quem que eu tô falando. É uma pessoa muito difícil. Mas eu queria que nessa noite você fizesse a seguinte reflexão. Olha no espelho. Será que você é uma pessoa fácil? Eu olhando pra mim, eu acho que eu não sou uma pessoa fácil, começando por mim. Então, às vezes, a gente vai colocando as dificuldades dos outros, os problemas dos outros, sem passar nenhum pano. Mas a gente vai construindo uma imagem tão especial de quem nós somos, que talvez a gente não está percebendo que a gente também é bastante chato. E que o outro tem que lidar e suportar a nossa chatice. Então, a humildade que o apóstolo Paulo vai dizer, nesse versículo, ela começa quando nós reconhecemos que, assim como os outros, nós também somos pessoas difíceis. Nós também temos defeitos e problemas a lidar. E isso no ambiente de igreja é fundamental. Todo mundo aqui tem um defeito. Todo mundo aqui tem uma característica.
inclusive você. E esse é o pano de fundo para nós entendermos a missão que Jesus nos chama a fazer aqui. Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5 diz: Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus, ele não vai chamar pessoas perfeitas, prontas para formar o seu reino. Eu costumo dizer, se a gente for um dia, estiver passando, e encontrar uma igreja perfeita que não tem problema, que não tem dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair dali o mais rápido possível. Porque se a gente entrar lá, a gente vai estragar tudo. O defeito está na gente. O problema começa em nós. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Não foram muitos os que eram sábios segundo os padrões humanos, nem muitos os que eram poderosos, nem muitos os que eram de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas insignificantes e desprezadas deste mundo, e aquelas que nada são, para aniquilar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nós recebemos a maturidade para suportar os outros em amor, quando nós entendemos que nós não somos especiais. O irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, tem defeitos como você. E a glória de Deus, ela se manifesta precisamente quando o Espírito Santo nos transforma a superarmos esses defeitos por causa do amor. E o amor começa com humildade. Eu sou problemático. O irmão é problemático, com certeza, mas eu também sou. Eu sou problemático. E quando você começa, eu já falei isso aqui uma vez, existem muitos textos da Bíblia que são o texto dos outros. Tem o texto nossos e o texto dos outros. O texto dos outros são aqueles textos que a gente está lendo para as outras pessoas, que são textos de juízo. Jesus vai te pegar, hein? Cuidado aí. E os textos nossos são os textos que a gente lê para, olha, confia em Deus, entendeu? Nada acontecerá com você, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. É isso aí, são os textos que a gente escolhe pra gente. Só que quando a gente começa a fazer o inverso, ler o texto dos outros para nós, a gente acaba se tornando pessoas muito mais dependentes da graça. E quando a gente lê os nossos textos para os outros, a gente se torna pessoas muito mais humildes, pacientes e amorosas. Então, unidade para se esforçar. O primeiro ponto era unidade para suportar. E agora unidade para se esforçar. O verso 3 vai dizer o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lendo de novo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando eu comecei a namorar a Carol, sei que muitos sabem disso, né? Carol era católica, eu era evangélico. E isso, porque a gente levava a nossa fé bem a sério, era um problema. Porque como a gente iria conviver ou construir uma família pensando tão diferente em algo que, para nós, era um aspecto central de que uma família deve ter. O centro em Deus e uma convicção para seguirem a Deus juntos e construir sua família com santidade, com amor, dentro do Evangelho. Então a gente tinha diferenças profundas, que não eram simplesmente teológicas, mas as diferenças culturais, diferenças tradicionais. Então tinha aspectos da nossa fé que eram muito diferentes. A forma como a gente via o culto era diferente, por exemplo. Isso nos impactava. E a gente tentou utilizar milhões de maneiras de resolver isso. Já debateu, Carol chorava, coitada de Carol. Debatia, conversava, tinha até coisa até que a gente ficou jogando na minha cara às vezes, que eu falava assim, era aquela época lá, tu falou que eu estava errado, mas agora tu concorda. Então, assim, a gente tentava conversar, a gente tentava dialogar,
E era sempre algo que partia de nós, ou seja, um esforço que a gente tem, nós próprios, para conseguir conquistar a unidade. Só que não foi por um debate que a gente fez, por uma conversa que a gente fez, por algo que a gente leu, que o Espírito Santo resolveu esse problema. Uma vez a gente estava indo para a igreja que eu participava antes, e parei o carro assim na frente, e aí eles parou, assim, a igreja, o estacionamento ficava aqui, do outro lado da rua ficava a igreja. E aí Deus falou com Carol. Eu não ouvi nada. Deus não falou comigo, Deus não me chamou. Deus falou assim, olha, eu quero que você siga Gabriel aí por enquanto. A gente não sabia o que a gente ia estar fazendo aqui hoje. Mas o Senhor já havia preparado o caminho. Então a unidade não foi conquistada por um esforço que eu e ela tivemos, mas por algo que Deus fez. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 3. Que a unidade que o Espírito Santo promove não é algo que nós conseguimos alcançar por técnicas, por argumentos. A unidade que muitas das vezes você precisa na sua casa não é algo que depende simplesmente de você conversar. Não é algo que depende simplesmente de você ter a boa vontade de tentar convencer alguém. Muitos aspectos da nossa vida, eu creio sim, que depende de um convencimento que a gente pode produzir. Então, por exemplo, quando a gente está na escola, o que o professor está fazendo é nos convencendo da matéria correta, da opinião certa a respeito daquela matéria. Então, eu creio nisso. Mas existem muitos aspectos da nossa vida que só o Espírito Santo pode nos convencer. E não importa quanto a gente fale, não importa quanto a gente faça, não importa quanto a gente se esforce. Se o Espírito Santo realmente não entrar nos nossos corações e começar a transformar a gente de dentro para fora, e isso começar a transbordar nas nossas relações, não tem mudança a se esperar. E o esforço que o apóstolo Paulo fala, quer ver, lendo de novo, não é um esforço para conquistar, é um esforço para conservar. O que isso tem a ver? Qual a diferença de criar e de conservar, né? Criar, você cria aquilo que não existe. Conservar, você mantém o que já existe. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a unidade que nós precisamos nos nossos relacionamentos não começa do ponto de vista de que eu preciso alcançar algo, mas do ponto de vista de que eu já tenho algo. Eu só preciso aprender a viver, de fato, da maneira com aquilo que eu já possuo. Então, a unidade e o amor que eu e Carol tínhamos um pelo outro já existia. O que a gente precisava não era convencer o lado B ou o lado A, mas passar a viver de acordo com aquilo que Cristo na cruz já tinha feito. O apóstolo Paulo está mandando a gente conservar a unidade, porque a partir do momento que essa unidade já existe, isso muda a forma como a gente enxerga os relacionamentos ao nosso redor. Então, quando a gente vai lidar com nosso chefe, e aqui está falando de unidade na fé, mas a gente pode até expandir unidade como ser humano, com o nosso chefe, com o nosso cliente, quando a gente tem que lidar com a nossa família, quando a gente tem que lidar com as pessoas que convivem na nossa casa, a gente tem que começar a passar a se comportar já num papel de unidade, mesmo que talvez as pessoas ao nosso redor não tenham isso, não percebam isso. O problema da peça de Sartre é que cada um está preocupado consigo mesmo e cada um quer validar a si mesmo. Mas se um da sala estivesse preocupado para além de si próprio, acabava a tortura. Mas porque eles insistiam nas suas próprias características, nos seus próprios pecados, no seu próprio jeito. Meu jeito é assim. Eles talvez teriam resultados diferentes. Ou seja, Efésios capítulo 2, versículo 14, 2 capítulos antes do que a gente está lendo, o apóstolo Paulo diz, pois ele mesmo é a nossa paz. Isso significa que a paz não é algo que você tem que alcançar. A paz é alguém que você tem que receber. A paz é uma pessoa. A paz não é uma coisa, não é um conceito, não é um status.
Eu estou no status de paz. Hoje foi um dia pacífico. Os discípulos, quando estavam no barco no meio da tempestade, eles estavam preocupados porque na mente deles a calmaria é um status. Eles estão olhando para o mar e o mar não está calmo, não estão em calmaria. Mas se eles tivessem a confiança de que a calmaria é uma pessoa, eles dormiriam como Jesus dormiu. Eles descansariam como Jesus descansou. Então olha o que a unidade é capaz de nos trazer. Muitas das vezes a gente não tem descansado nos nossos relacionamentos porque a gente não está com a visão correta de que a paz no meu relacionamento não é algo que eu preciso construir entre eu e Marcelo, entre eu e Guilherme, entre eu e Lucas, entre eu e Carol, mas uma pessoa que precisa existir entre eu e você. Isso muda tudo. A salvação dos nossos relacionamentos para também de ser pelas nossas obras e passa a ser pela graça e pela presença de Jesus. Então, o que Jesus fez na cruz, ele não simplesmente restaurou o nosso relacionamento entre nós e Deus, mas entre nós e o próximo. Então, ele habita conosco, ele se faz homem, o nome da nossa igreja é Verbo, trazendo esse aspecto da encarnação. O versículo que inspira o nome da nossa igreja é João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o reino de Deus começa quando Cristo decide habitar entre nós. E aí, continuando o verso aqui, pois ele mesmo é a nossa paz, que de dois povos fez um, e destruiu a barreira e o muro da inimizade. O que de dois povos fez um? No caso aqui, o apóstolo Paulo está pensando em gentios e judeus. Mas também serve para qualquer coisa. Que entre Marcelo e Fabi fez um. Que entre o pobre e o rico fez um. Que entre o preto e o branco fez um. Que entre o chefe chato e o funcionário preguiçoso fez um. Que entre dois pensamentos, dois mundos diferentes, duas cosmovisões diferentes, dois pensamentos políticos diferentes, fez um. E nós continuamos insistindo e vivendo a nossa vida como se nós estivéssemos separados do mundo. Onde nós vivemos e temos às vezes até medo de construir relacionamentos com outras pessoas. Seja porque a gente se machucou, seja porque a gente tem uma certa desconfiança. Mas a gente vai se afastando e vivendo para dentro de nós mesmos, construindo os nossos próprios castelos, nossas próprias opiniões. E a gente nem chama mais para habitar dentro da gente, às vezes, quem mora na mesma casa que a gente. Às vezes, nós temos vivido tribulações emocionais, dificuldades espirituais, e a gente nem tem chamado quem mora na nossa própria casa para sentar na mesa da gente e pelo menos ouvir a gente chorar. Muitos relacionamentos têm sido difíceis porque nós não sabemos o valor da unidade. O nosso próprio eu. O que é o Narciso? Narciso é um mito grego, não sei se vocês já ouviram falar, do homem que ele estava sempre olhando para o reflexo dele no lago. E ele se apaixona por ele mesmo. Mas ele se apaixona de uma forma tão grande que ele não come mais, ele não dorme mais. E ele começa a ficar fraco. Até que um dia ele cai na água. E porque ele está fraco, ele não consegue nadar. E morre. E aí vem o nome narcisismo desse mito grego. Os pés e as mãos são diferentes, estão tecnicamente longe um do outro. A gente sabe que precisa de um do outro. O que adianta? Temos pés saudáveis para andar em qualquer lugar, para poder passear, mas nós não temos mãos para segurar, para abraçar. O que adianta a gente ter mão para segurar, para abraçar, para cozinhar, e a gente não tem mais pés para caminhar e para ir na cozinha? Significa que por mais, talvez, diferente que um membro do corpo possa parecer do outro,
todos eles juntos possuem uma única função. Tô vendo com Carol uma série chamada Residente. Estamos aí assistindo. Qual a temporada que a gente tá? Terceira temporada. Acho que o Fabi terminou, não terminou? É boa? Então eu vou continuar assistindo. E é muito legal que a gente vê como que os órgãos, eles são... Tipo assim, uma coisa afeta a outra. Às vezes o cara chega no hospital com a tosse, aí aquilo dá um negócio não sei o que lá, e faz a tomografia, e o cara tá com um negócio no pulmão, e aí tá quase à beira da morte, tudo na série cirurgia, chegou com a tosse, vai operar. Mas é interessante como que, aparentemente, algo no corpo que está doente pode afetar tudo. Então, às vezes, na sua casa, algo está desajustado. Às vezes é você, às vezes é outra pessoa. Eu tenho certeza que talvez isso não aconteceu com vocês viram acontecer. Uma única pessoa numa família pode destruir tudo. Uma única pessoa. Uma única ação. Eu já vi algumas coisas acontecerem assim na minha família. Às vezes não, eu vi acontecer, todos vimos. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, por causa de política, teve gente que não estava no Natal da família porque votou num candidato diferente que vai te roubar do mesmo jeito. E tá lá ganhando 40 mil reais, 100 mil reais por mês. E tá você sem falar com pai e mãe por causa disso. Na igreja a mesma coisa. O que nós vamos precisar construir como corpo até a nossa inauguração é uma mentalidade de unidade. Entendendo que sim, nós somos diferentes. Sim, o tem a mão está longe do pé. Nem todo mundo vai trabalhar no mesmo ministério. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Mas cada um tem uma importância tão grande para o organismo do que a igreja é. Que se você tira uma coisa, você fica nitidamente doente. Nitidamente perceber que tem alguma coisa errada aqui. Então a gente precisa construir essa mentalidade. O apóstolo Paulo, no versos 11 e 12, vai dizer: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então eu não sei o que cada um de nós aqui irá realizar. O que Deus te chamou. Só que isso possui uma importância tão grande que ele te chamou para fazer uma coisa diferente e o outro irmão fazer outra coisa. Com isso, não importa as nossas verdadeiras diferenças. Uma frase legal, que são as nossas diferenças que nos fazem iguais. E se todo mundo é diferente, todo mundo tem uma coisa em comum. Todos nós somos iguais. Então não importa se você é casado e o outro é solteiro, ou se você tem dinheiro e o outro não tem, ou se você tem mais estudo e o outro não tem. O Senhor te colocou nessa posição não para se vangloriar do que você tem, mas para suportar aquele que talvez precise da sua ajuda, da tua experiência. E isso nos dá a chance de sermos pessoas que estão preocupadas em servir o reino de Deus, preocupadas em fazer com que a igreja não seja pautada nas nossas vontades. Então eu queria que você ficasse na mente a palavra sintonia. A palavra sintonia é o centro que nos faz perceber de forma diferente os nossos relacionamentos. É como na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, em qualquer situação. Sintonia é o quê? Tá com a mesma visão, tá indo para a mesma direção. Eu vou dar um exemplo excelente de sintonia. A gente estava cantando louvor. Eu errei a letra aqui. Carol errou a letra ali. Alguns sabem a minha letra, outros não sabem. E quando a gente vai cantar juntos, é óbvio que não vai sair perfeito. Mas é um ótimo exemplo. Não sei se vocês já viram como é que funciona a orquestra. Quando eles vão afinar um instrumento, existe um instrumento mestre que é o que afina todos os outros. Então ele primeiro se afina antes. Depois que ele está afinado, ele vai dando as notas e todo mundo vai afinando, setor por setor da orquestra, nota por nota, o seu próprio instrumento. Ou seja, para a orquestra da tua vida funcionar,
seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer ambiente que você está, e principalmente no reino de Deus, na igreja, nós precisamos estar indo para a mesma direção. É por isso que na igreja, eu acho que na casa, talvez em qualquer outro ambiente, eu não vou falar do reino de Deus, aqui a gente não tem que ser democrático. Aqui não é um voto. O democrático não é o governo do que está certo. O democrático é o governo da maioria. Mas eu imagino que basta pouca experiência de vida, não só vendo a política do mundo, mas olhando para a nossa história, a experiência que a gente teve, que nem sempre a maioria tem razão. Às vezes a gente criou com a nossa mãe falando, você não é todo mundo, e é verdade. Então, o Senhor nos chama a ter uma liderança plural. O que é isso? É na pluralidade de quem nós somos, porque nós somos diferentes. Nós juntos discernimos o que o Espírito Santo está nos chamando a fazer. O que ele está nos guiando e ajudando os irmãos e a comunidade a entenderem essa direção, a entenderem para onde nós estamos indo. Esse também deveria ser talvez um modelo que nós, como famílias, nas nossas casas, deveríamos pensar. Não simplesmente, eu vou mandar porque eu sou homem ou porque eu sou mulher, mas entendermos, cara, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é trocar de carro? Então a gente vai economizar no iFood. A gente tem o mesmo propósito. Então a gente vai deixar de fazer talvez algo que a gente queira. Porque fazer algo que a gente quer, fazer algo que a gente quer nesse momento não tem a ver com o que a gente precisa fazer. E com isso a gente chega no final, que é unidade para amadurecer. Ao verso 11 ao verso 13 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo da vida não é ser feliz. Enquanto nós estivermos buscando felicidade, nós teremos uma vida 98% miserável. Aquele filme A Procura da Felicidade, vocês já viram? É um filme lindo. Mas ele nos conduz a uma grande tentação. Porque às vezes a gente acha que felicidade é algo que a gente alcança quando a gente conquista alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui bobo, mas que me marcou muito. Eu, quando era criança, eu cresci assistindo Naruto. Não sei se vocês já viram. O sonho do Naruto era ser o Hokage, que era tipo o líder da vila. Vamos pensar assim, o presidente da vila. Sonho da vida dele. Então ele passa a história inteira querendo ser isso. A história inteira. Falando, meu sonho é isso, meu sonho é isso. No final da história ele consegue. E ele é infeliz. A vida é um eterno ciclo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então a gente quer sempre uma coisa nova. Nossa, esse sonho é um sonho ter esse carro aqui. Aí o primeiro carro que você tem, você está muito empolgado. O segundo carro que você tem, você já está assim, O terceiro, às vezes o primeiro é muito legal. Aí você anda com ele um mês, ele já não tem muita graça. Aí passa um outro carro melhor na rua. Ou passa um pouco de tempo, você, cara, precisa de um carro melhor. E a gente vai constituindo a nossa vida por felicidade que a gente tem que alcançar. Por que a maturidade é o único caminho para a felicidade? Porque pessoas que são maduras, ao invés de quererem colocar a sua felicidade no carro que vão comprar, vão talvez colocar a felicidade na oportunidade que elas têm até de juntar o dinheiro para o carro. Às vezes na oportunidade que elas têm de terem saúde para trabalhar para comprar o carro, porque tem gente que não tem. Então, é a maturidade que vai fazer você ser feliz. Isso significa que você não precisa de um casamento que te faça feliz. Você precisa de um casamento maduro que sustente você num momento de dificuldade. Porque é aí que você encontra a felicidade. A felicidade tá horrível, mas eu sou tão feliz de ter essa pessoa para suportar o horrível comigo. Tá difícil, mas ela tá comigo aqui. Você não precisa de um trabalho que te realize. Você não precisa de um trabalho que você, nossa, estou 100% realizado. Você precisa de um trabalho, de uma profissão que permita você crescer e servir. Que permita você avançar. Você não precisa de uma igreja que satisfaça suas expectativas emocionais, que satisfaça seus desejos, mas de uma comunidade que você cresce, amadurece e serve aos outros. E quando a gente começa a colocar a felicidade na jornada,
e não no final da jornada? Quando a gente começa a estar feliz, não em chegar no fim da corrida, mas em ter a oportunidade de estar correndo, pelo menos, a gente vai ser feliz no trajeto. Eu vi um cara no podcast falar uma coisa muito legal. Ele falou assim, ninguém vence o homem paciente, ninguém vence a pessoa paciente. Você tá na fila, tá difícil, fala assim, pode passar na frente. Passa na frente, tá com pressa, passa na frente. Eu já tô vivendo. E como é difícil ser paciente. Mas, pensa bem, faz a conta. Se a felicidade é só quando a gente conquista alguma coisa, isso é tipo assim, o final da corrida, vamos supor, você demora 10 minutos para chegar na corrida. Você vai chegar no fim da corrida, no 10º minuto. Você tem 1 segundo de felicidade. Durante o trajeto da corrida. Vamos supor que você fica feliz um pouquinho ali. Só que você faz o cálculo, se você tá feliz durante toda a corrida, você já venceu. Até quando você não conquista. Porque você já tá feliz, você já tá vivendo. Cara, não deu pra fazer aquilo, rapaz, mas olha, foi muito bom ter essa jornada, vou para essa direção, porque eu já tô vivendo. Então, concluindo, o verso 15 e 16 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, não existe maneira de encontrarmos a maturidade sozinhos. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem durante o caminho, nos ajudem durante a jornada, a sermos pessoas sábias, a sermos pessoas convictas, para que a gente possa alcançar a maturidade. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele cria o corpo para ser interdependente. Essa igreja aqui, e esse projeto que a gente tem construindo, essa missão aqui, ela não tem o objetivo da gente se reunir aqui e louvar, e ouvir uma palavra e ir para casa, mas da gente ser vida na vida do outro. Sermos um alívio dos dias de dificuldade que a gente tem na semana. Sermos um ambiente seguro onde a gente pode contar com as pessoas. Isso é uma coisa difícil de fazer. Mas é para isso que o Senhor nos chama, a sermos um outro reino. Como se quando a gente estivesse aqui reunido, a gente estivesse em outro país. Estivesse sobre outro reinado. A gente está em outro lugar. Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês. O que a gente vai fazer daqui para frente, o que a gente vai viver daqui para frente, vai envolver unidade. Estarmos no mesmo propósito, na mesma direção, e ajudarmos aqueles que virão, que chegarão em breve, a também entenderem essa mesma visão, para que eles possam ser transformados por Jesus, como Jesus muitas vezes já nos transformou. Porque nós não estamos prontos, mas eu tenho certeza que nós conhecemos pessoas que precisam ouvir o evangelho que nós ouvimos e que precisam receber o Jesus que nós conhecemos. Então, esse é o ambiente para isso. Não é um lugar como se fosse um clube que a gente vem, como um programa de fim de semana. Não é algo que eu simplesmente encaixo na minha agenda. Nem algo que tem que tomar a minha agenda. Eu sou muito contra essa ideia de ficar fazendo um monte de coisa na igreja. Mas algo que a minha agenda começa a partir do reino. O que eu vou viver na semana não começa na segunda-feira, começa hoje. Aqui é o ponto de partida das minhas relações. Aqui é o ponto de partida de como eu vou tratar meu chefe e o meu cliente amanhã. Aqui é o meu ponto de partida de onde eu vou tratar e lidar com a minha família, com a pessoa que mora na minha casa. É a partir daqui que a minha vida começa. E não minha vida tem que começar para chegar aqui. Aqui é o ponto de partida. Não à toa, nós nos reunimos no domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, eu aconselho vocês que nesse tempo nós possamos buscar o reino de Deus acima das coisas, de todas as coisas. E então, todas as demais coisas, as nossas necessidades, que é o contexto da palavra, possam ser acrescentadas. Eles possam descansar. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça agora, e refletisse um pouco aquilo que o Senhor tem, talvez, falado no teu coração durante essa noite. Será que nós temos nos permitido ser ajustados? Será que você tem permitido ser ajustado? Será que você tem se deixado ser parte de algo maior? Onde a unidade ela é mais importante que
da sua própria individualidade. Porque a palavra de Deus vai nos chamar a crescer, mas isso só vai acontecer quando nós estamos dispostos a olhar a nossa vida cristã de maneira complementar ao outro e não de forma isolada. Talvez seja fácil pensar que podemos amadurecer por conta própria, mas eu te digo nessa noite que o Senhor não te chamou, nem te colocou aqui para você caminhar sozinho, mas te deu uma família para te ajudar no seu momento de dificuldade, no seu momento de desafio, para te impulsionar a viver uma nova fase na sua história. Não uma fase só de vitória, não, porque isso não vai acontecer, mas uma fase que você é capaz de dormir com Jesus no barco até na tempestade, porque tu sabe que a paz é uma pessoa e não um status na sua vida. Sem o apoio e os ajustes da nossa comunidade, uns aos outros, talvez seja difícil para você se consertar, para você se ajustar. Se a gente não tiver um ou outro para aconselhar, para guiar, talvez seja difícil. Então a maturidade não vem da gente tentar fazer tudo por conta própria, mas da gente se permitir ser moldado pelo irmão que está ao nosso lado. Para que a gente se permita ser afiado. E talvez para você hoje, eu não sei, o inferno pode ser os outros. Talvez você vai voltar para casa e não sabe o que você vai encontrar lá. Talvez você vai voltar para o seu trabalho e você já fica até com ansiedade porque você vai ter muitos desafios amanhã. Talvez quando você pensa em problemas, você já está até ligando problemas a pessoas, como se problemas tivessem já um rosto. Mas se nessa noite você se permitir ser preenchido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da unidade, Jesus pode entrar nesse inferno que talvez você esteja vivendo e tornar a escuridão em luz, e tornar o deserto em paraíso, e tornar o pecado em santidade. Com isso, gente, eu quero convidar cada um de vocês, ainda de olhos fechados, se permitirem se reconectar com Cristo e com a sua igreja. Não é uma instituição, mas uma comunidade, um corpo, uma família. Permitir que outras pessoas te ajudem a crescer, a amadurecer, e que você também possa ser instrumento para outros também amadurecerem, para você dividir as suas experiências com outros irmãos que precisam também da sua ajuda. Então talvez se você tenha se sentido perdido, talvez você tenha se sentido sem direção, sem força, talvez você não sabe o que você está fazendo aqui, qual o seu propósito, por que Deus te chamou. Mas eu quero te dizer que Deus tem mais para você. Mas você precisa estar no corpo. Porque é no corpo, assim como nossas mãos, nossos olhos, nossos pés, que nós encontramos a verdadeira função. Nós encontramos o nosso propósito. Então, se você tem se sentido dessa maneira ainda de olhos fechados, quiser levantar a mão para que eu ore por você, vou orar por você, não vou citar seu nome não, mas que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Que o Espírito Santo possa nos habitar nessa noite. Eu vou fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de sermos uma família, de sermos um corpo, e que o Senhor possa nos ajudar a construir um lar para pessoas que precisam do Teu Evangelho, e pessoas que precisam ouvir a Tua voz, pessoas que talvez estejam desesperadas em seus próprios barcos. Nós possamos levar Jesus para habitar no barco delas também, para que elas possam entender que a vitória não é um mar de calmaria, a vitória é ter a pessoa certa no barco. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a vencermos os desafios de sermos um só, os desafios de sermos um corpo. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos ser uma comunidade diferente, que está preocupada em trazer e compartilhar o pão que o Senhor nos chamou para comer na sua mesa. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, que o Senhor possa encher-nos do Teu Espírito, para que a gente possa sair daqui
E mesmo que amanhã a gente seja trancado entre quatro paredes, nós possamos chamar uma nova pessoa para habitar nesse quarto e transformar tudo. E se amanhã tiver um desafio, ou essa semana tiver um problema muito grande para resolver, a gente possa ter a convicção que a principal vitória é estar em Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a orar mais. E que nós sejamos não um mecanismo de cobrança para que o outro leia a Bíblia baseado em algo que eu exijo dele. Ou que ore mais como se ele estivesse cumprindo uma agenda. Mas que sejamos pessoas que capacitem os outros a amadurecer e que inspirem os outros através da salvação que o Senhor tem operado em nós. Que nessa noite a gente possa sair dessa casa, Senhor, dessa escola, dessa comunidade, desse culto diferente. E que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar a sermos um corpo, Senhor. Que cada um tem a sua função, mas que cada um é importante. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa cada um que veio aqui e abençoa aqueles que não puderam estar. Enche-os da Tua graça. Que o Senhor possa trazer cura sobre os que estão doentes, que o Senhor possa trazer discernimento aos que estão perdidos, que o Senhor possa trazer luz aos que estão em trevas, que o Senhor possa se manifestar e entrar no barco deles, Senhor. E que nessa noite nós possamos entender que nós somos chamados a sermos um, apesar das nossas diferenças. Unidade não é uniformidade. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós te glorificamos, te honramos e te agradecemos. E te pedimos que esteja sempre com a gente. Em nome de Jesus. Amém.